Olá, dando continuidade a essa série de vídeos que trata do Ministério Público do Trabalho, vamos dar continuidade aqui à nossa abordagem que começamos no vídeo anterior do capítulo 2º, título 2º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, mais especificamente agora aqui do dispositivo artigo 83 que arrola as competências do Ministério Público do Trabalho. Tínhamos destacado no final do vídeo anterior que o caput do artigo 83 prevê o judiciário perante o qual o Ministério Público do Trabalho atua de regra, que é a Justiça do Trabalho, alertando também que, em decorrência de um dispositivo da lei da ação civil pública, existe a possibilidade dos Ministérios Públicos, tanto os ramos do Ministério Público da União quanto o Ministério Público Estadual, atuarem em litisconsórcio, e assim atuando, um ramo do Ministério Público deste, ou até mesmo o Ministério Público Estadual, poderia ver-se atuando perante o judiciário, que não é aquele que ele atua por padrão. Mas isso é uma exceção, efetivamente, cada ramo do Ministério Público e o Ministério Público Estadual vão atuar ali, de regra, cada um perante um judiciário específico. No caso do Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal Comum, no caso do Ministério Público Estadual, perante a Justiça Estadual, no caso do Ministério Público Militar, perante a Justiça Militar, e no caso do Ministério Público do Trabalho, como já está aqui previsto no próprio caput do artigo 83, perante a Justiça do Trabalho. Mas vamos dar continuidade aqui para falar um pouco sobre as competências. O artigo 83, no seu inciso 1º, traz importante cláusula de abertura que prevê que compete ao Ministério Público do Trabalho promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pela Lei Trabalhista. É claro que quando aí o legislador complementar falou de lei trabalhista, podemos interpretar tranquilamente como querendo dizer que seria a legislação infraconstitucional que tratasse sobre alguma ação que estivesse dentro do espectro de atuação do Ministério Público do Trabalho, ou seja, não necessariamente uma lei que tratasse apenas de regras trabalhistas, mas uma legislação infraconstitucional que trouxesse a previsão de uma ação ajuizável pelo Ministério Público do Trabalho. O inciso 2º ainda do artigo 83 traz também importante cláusula de abertura, esta por sua vez mais voltada para a atuação do Ministério Público do Trabalho na sua atuação de custos legis, também já explicado em vídeos anteriores, que é justamente a competência de manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender necessário, quando entender existente, interesse público que justifique a intervenção. Repito aqui um comentário que eu fiz no vídeo anterior, que claro que é importante levar em consideração a solicitação do Judiciário para que ali haja uma manifestação do Ministério Público. É uma solicitação relevantíssima e sempre levada em consideração. Mas é importante destacar que essa solicitação não tem caráter vinculante, ou seja, a abordagem que o Ministério Público vai dar em sua manifestação, seja com relação às questões processuais, seja com relação ao mérito daquela demanda, de regra, quando o Ministério Público atua assim como custos legis, uma demanda iniciada por terceiros e não pelo Ministério Público, vai sempre depender de o Ministério Público entender que ali existe um interesse público que justifique a intervenção. Vale dizer, não é porque houve a solicitação judicial que necessariamente o Ministério Público vai se manifestar sobre as questões processuais e sobre a matéria de fundo. Essa manifestação virá se o membro do Ministério Público entender que ali existe efetivamente um interesse público que justifique a sua intervenção. Continuando aqui com a lei orgânica, passamos agora para um dos principais incisos do artigo 83, que vem a ser o inciso 3º. Esse inciso 3º encontra-se vazado nos seguintes termos, que compete ao Ministério Público do Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para defender interesses coletivos quando desrespeitados direitos sociais constitucionalmente garantidos. Atualmente já se encontra
bem pacificado no judiciário, tanto no judiciário trabalhista, como até mesmo ao nível do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ações civis públicas, não só em defesa de interesses difusos e coletivos, como também visando a proteção de direitos individuais homogêneos. Nada obstante, ainda é muito comum enfrentar nas ações ajuizadas pelo Ministério Público preliminares que arguem a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho em determinadas situações, né? Boa parte dessas preliminares se funda no fato de que o artigo 86, melhor dizendo, o artigo 83, inciso 3º, faz referência a interesses coletivos e diz e sustenta essas preliminares. E aquele caso específico ali não estaria versando sobre interesse coletivo, mas sim sobre interesses individuais homogêneos, dada a divisibilidade, muitas vezes, daquele direito, daquele interesse em questão. Ocorre que já desde 1997, o Supremo Pleno do Supremo Tribunal Federal, se manifestando, se posicionando no recurso extraordinário 162231 de São Paulo, firmou a tese, nesse importante leading case, que os interesses individuais homogêneos nada mais são que uma subespécie dos direitos coletivos. Uma subespécie com peculiaridades, mas uma subespécie de interesses coletivos. Ora, sendo os interesses individuais homogêneos uma subespécie de interesses coletivos e tendo o Ministério Público, por força da lei complementar, competência para promover ação civil pública em defesa de interesses coletivos, é claro que ele também teria legitimidade para a defesa de interesses individuais homogêneos. Esse posicionamento jurisprudencial da mais alta corte do país já afastaria qualquer dúvida a esse respeito. Não bastasse isso, como vamos ver mais adiante quando tratarmos do artigo 84, nesse artigo 84, no caput do artigo 34, existe uma previsão de que diversos capítulos da fase inicial da lei orgânica do Ministério Público são aplicáveis ao Ministério Público do Trabalho. Um desses capítulos, cuja aplicação é cabível ao Ministério Público do Trabalho, vem a ser justamente o capítulo 1º. E no capítulo 1º está localizado, um tema que já foi abordado no vídeo anterior, o artigo 6º, onde há um rol das competências de todo o Ministério Público da União e, portanto, competências aplicáveis também ao Ministério Público do Trabalho, na sua qualidade de ramo do Ministério Público da União. E lá no artigo 6º, inciso 12, está previsto expressamente a competência do Ministério Público da União e, por extensão, a competência do Ministério Público do Trabalho para propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Ou seja porque já existe posicionamento do Supremo Tribunal Federal que os interesses individuais homogêneos nada mais são que uma subespécie dos interesses coletivos e, por conta disso, se a lei prevê a competência do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ações civis públicas em defesa de interesses coletivos, aí já estaria abrangido os direitos individuais homogêneos, seja por essa fundamentação, seja porque no próprio artigo 6º, inciso 12, aplicável ao Ministério Público do Trabalho por força do caput do artigo 84, encontra-se expressamente prevista a competência do Ministério Público da União e, por extensão, a competência do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil coletiva, estaria plenamente legitimado, sem sombra de dúvida, o Ministério Público do Trabalho para ajuizar ações, seja nominando esta ação de ação civil pública, seja nominando esta ação de ação civil coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Aqui cabe um parênteses para explicar algo que mais adiante vamos tratar com mais vagar, que normalmente as ações do Ministério Público abrange vamos dizer assim, abrange o espectro triplo
dos interesses muitas vezes envolvidos. O que quero dizer com isso? A situação abordada pelas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, de regra visam a enfocar tanto a vertente de direitos difusos, porque não só trabalhadores são atingidos por aquela situação ilícita, mas muitas vezes aquele ilícito, num primeiro momento trabalhista, atinge terceiros, atinge até futuros trabalhadores ainda não conhecidos e que não mantêm uma relação jurídica prévia com as partes envolvidas, ou seja, a vertente de direito difuso abordada nas ações do Ministério Público, como também as situações de direito coletivo estrito sensu, onde já existe uma relação jurídica prévia entre as partes envolvidas, porém o direito não é divisível, como, por exemplo, uma situação de uma ação que busca garantir um meio ambiente do trabalho sadio, não se pode dividir isso, ou o ambiente de trabalho é sadio para todos ou não é para ninguém, como também situações que efetivamente são classificáveis como direito individual homogêneo, como naquelas hipóteses em que o Ministério Público busca, com a sua demanda, garantir que determinado pagamento, determinado aspecto remuneratório, seja garantido para todos os trabalhadores daquela demandada. Sem dúvida, é uma situação facilmente enquadrável como interesse individual homogêneo. Então, como eu dizia, muitas vezes uma demanda ajuizada pelo Ministério Público abrange os três aspectos, vamos dizer assim, as três vertentes de direitos transindividuais que a nossa legislação prevê, ou seja, tanto os direitos difusos, como os coletivos, estrito sensu, como os individuais homogêneos, que, no entender correto do Supremo Tribunal, nada mais são que uma subespécie de direitos coletivos.